E o cientista político e escritor Laurenberg Alves lançou seu quarto romance. Em seu novo título, o escritor convida o leitor para uma reflexão sobre como encarar a vida e seus dissabores com o preconceito e a intolerância. Lorenberg Alves é talvez mais conhecido pela sua atuação na mídia como um dos principais cientistas políticos de Mato Grosso. Mas tem uma grande produção literária. Antúrios, Esquizofrenia e Incapacidade para Atos da Vida Civil é seu 15º livro e o quarto romance. Lorenberg Alves também é membro da Academia Mato Grossense de Letras e destaca que, apesar de toda a experiência com as letras, Antúrios foi um romance difícil, uma narrativa complexa na construção, mas que conta a história de uma personagem que nasceu Antônio e lutou a vida toda para ser Tânia. Quando você está lendo, eu como leitor, e não com alguém que escreveu, quando eu estava lendo o que eu já tinha escrito, duas coisas me vêm à cabeça. A primeira, que eu pensava e imaginava numa grande vingança. A Tânia vai trazer uma resposta que pudessem colocar todos os seus adversários, todas aquelas pessoas que fizeram mal a ela, numa situação muito difícil. E o desfecho, o final, é exatamente algo surpreendente, algo imaginável e que fugiu do meu controle. Porque quando eu estou escrevendo romance, conto e etc., os personagens passam a ter vida própria. E eu não mais tenho controle dessas passagens. Há muitos momentos do romance que eu não tenho controle nenhum. Por exemplo, o final é isso. O final é exatamente surpreendente. Ela tem toda a documentação, todas as provas de acusações infundadas que pesavam sobre ela, inclusive a própria loucura, a própria esquizofrenia, e mesmo assim, ela não reage da mesma maneira. A sua reação é algo surpreendente. Quase falei aqui o final. É algo surpreendente. Mas o romance não se trata da história de um transexual somente. É uma provocação que extrapola os limites e enxergar a vida a partir de si mesmo e como isso reflete no de uma pessoa. Ela não sofreu só o preconceito, só a questão da intolerância, não. Ela foi violentada por muitos momentos. Aparece aí quadrilhas e integrantes da quadrilha que assaltava os sítios, e um deles era o sítio dela. Ela sofre violência brutal em muitos momentos. E ela registra uma queixa e o delegado de polícia não a atende. Sempre deixa para depois. Porque essa quadrilha era formada por pessoas ligadas à família tradicional. Tinha envolvido juízes, delegados, policiais nesta mesma quadrilha, porque ela tinha uma série de atividades criminosas por conta exatamente dessa quadrilha. Na obra de 180 páginas, o escritor convida o leitor a conhecer as faces de Antônio e Tânia, que levam a descobertas intrigantes e revelações surpreendentes sobre a própria vida. Talvez seja o meu livro mais difícil para ser escrito. Eu achei muita dificuldade, porque ao mesmo tempo que eu me deparava com a questão psicológica, e algo que eu não tenho conhecimento profundo a respeito, mas eu teria que tratar desta forma, e eu teria que fazer estudos a respeito de você conhecer você mesmo. Por outro lado, tinha a questão filosófica, porque quando você bate com a questão do preconceito, da discriminação, você mexe também com a questão dos direitos humanos. Há muitas passagens aí de filósofos, entre os quais o próprio Norberto Bobbio, que tem um livro fantástico que trata sobre direitos humanos, aparece aí, e ao mesmo tempo passagens bíblicas. Porque por mais que nós queiramos, nós não poderemos deixar de reconhecer a importância, por exemplo, da Bíblia cristã. Há passagens no trabalho. Portanto, há exatamente vários focos para provocar mesmo o leitor, para provocar o leitor
para uma reflexão maior da nossa própria existência.